Já de volta aqui com o Gazeta Entrevista, está conosco o médico Dr. Jadson Rago Júnior, que é pediatra e com especialidade em neonatologia. E a gente vai falar um pouco sobre a questão do parto, da prematuridade, porque na próxima sexta-feira é o Dia Mundial da Prematuridade, uma agenda que as instituições de saúde trabalham, e essa questão da sensibilização, de chamar a atenção para a questão do prematuro, que tem crescido o nascimento de prematuros, especialmente aqui no Acre. A gente vai começar falando disso, doutor. Boa tarde. Boa tarde. E na sua opinião, por que tem tantos bebês prematuros nascendo aqui no Acre? A gente percebe isso, não tem aqui dados precisos de estatística, mas é visível, né? A gente no dia a dia se depara com isso. É uma estatística mundial, né? Assim, então, no mundo está nascendo mais prematuro devido ao que tem ocorrido hoje, né? As mães têm dificuldade muitas vezes de fazer o pré-natal, não tem feito pré-natal na vida cada dia mais corrida, né? Sim. Não tem feito o pré-natal adequado, muitas vezes não faz ou não tem feito. Não tem feito os exames de pré-natais, que são os 3 exames, né? Os 3 exames gerais de pré-natal. Muitas vezes tem a gravidez na adolescência, está aumentando bastante também a gravidez na adolescência, que é um dos fatores de risco também para a prematuridade. Sim. A pressão alta, a diabetes, né? Quer dizer, são várias questões. São várias questões que são fatores de risco. O senhor trabalha na maternidade Bárbara Eleodoro, o senhor é chefe lá da neonatologia, da não é neonatologia, isso mesmo. Pois é. Qual o percentual de sobrevivência, o índice de prematuros que conseguem sobreviver? Tem alguns fatores que melhoram a vida do prematuro, né? Depende muito do peso que ele nasce. Sim. Prematuros abaixo de 1 quilo têm mais dificuldade de sobreviver devido a eles têm imunidade um pouco... tem pouca imunidade. Então Ou quase nenhuma, né? Ou quase nenhuma, é verdade. Então eles precisam muito da mãe, né? Do leite materno para poder adquirir essa imunidade. Então o nosso índice em bebê menores é um pouco mais difícil, mas conseguimos temos muitos êxitos. A partir, né? de quantas semanas já é possível se acreditar que vai ter sobrevida? Assim, depois das 35 semanas já é uma coisa, é um prematuro que já está mais alentador, já começa a mamar, é um prematuro que já começa a ganhar peso. Né? Mas vamos então restringir. Qual foi o prematuro mais jovem que sobreviveu na maternidade? Já tivemos prematuro até de 500 gramas, né? Até um pouco menos de 500 gramas, que graças a Deus... 25 semanas, por aí. Com 28 semanas que conseguiu sobreviver com muita dificuldade. É realmente um avanço, né? Isso em função da tecnologia, dos cuidados. Nossa maternidade tem melhorado muito em função da tecnologia, né? Temos respiradores artificiais para os prematuros, temos a alimentação artificial como a nutrição parenteral, que é um alimento que é próprio para o prematuro. Temos banco de leite, né? Que ajuda muito que as mães doam o leite na maternidade. Muitas mães também se disponibilizam a doar o leite, né? Sim. Então isso ajuda muito. Doutor, a importância de se ter um acompanhamento ininterrupto do prematuro, porque às vezes um detalhe, um descuido pode comprometer todo um trabalho. É verdade, o acompanhamento é intensivo, né? Nós temos 10 leitos de unidade de terapia intensiva do neonatal e 10 leitos de terapia intermediária neonatal. Então os cuidados são intensivos, temos enfermeira 24 horas, médico 24 horas, com todo o aparato para esse prematuro sobreviver. A partir de quantas semanas, doutor, o bebê já está com os órgãos formados, né? Ocorre de ele terminar essa formação fora do útero? Geralmente, pela lei, abaixo de 500 gramas é considerado aborto, né? Sim. Criança, RN abaixo de 500 gramas. Então a gente vê pelo peso, geralmente abaixo de 25 semanas, geralmente é um bebê que são que não está bem formado, né? Sim, sim. Então, geralmente é considerado um aborto. Mas muitas vezes, às vezes, o que acontece? Tem 500 gramas, mas o bebê não é tão prematuro, é porque a mãe tem pressão alta, tem algum fator de risco que diminui o peso do bebê, né? Sim. Então, a gente consegue trabalhar com esse bebê de forma que ele sobreviva, né? Graças a Deus, hoje o nosso índice de mortalidade na UTI é baixo, né? Nós conseguimos, graças a Deus, até agora nós falamos da prematuridade intra-hospitalar, mas depois que o bebê vai para casa, ele continua sendo prematuro. Então tem muitas mães, principalmente as inexperientes, que têm muito medo, né? Porque é uma criança muito frágil. Como é que é essa parte, que aí a responsabilidade é dos pais?
Muitas vezes a alta, eles começam na UTI, vão ganhando peso, 1, 2 meses, aí depois vão para o canguru. O canguru, no caso, é uma fase que a mãe cuida do bebê como se fosse um canguru mesmo, que o bebê fica amarrado sobre a mãe. Ela cuida numa parte da maternidade que chama canguru. E esse canguru, a mãe vai aprendendo tanto a conhecer o filho como a cuidá-lo, né? Então ela já sai da maternidade com uma certa facilidade de cuidar do bebê. E quando vai para casa é acompanhado também pelo follow-up, que é um programa que acompanha também esses bebês na maternidade. Existe também, qualquer emergência, se for prematuro, pode vir direto à maternidade. Sim. Então, quando é um bebê que não é prematuro, não, já é de outra forma. Ele geralmente vai para o pronto-socorro e é encaminhado depois para a maternidade, se tiver necessidade, até 30 dias. Sim. Mas os bebês prematuros são acompanhados direto da maternidade e também nos postos de saúde, né? Mas quando são muito prematuros, de certa forma, na maternidade, diretamente. E ocorre de quando o bebê sair da maternidade, em função da inexperiência dos pais, de vários fatores, ter complicações? Ocorre às vezes. Graças a Deus está sendo menos frequente cada vez mais, né? Os prematuros conseguem ir para casa e não retornam tanto. Algumas complicações acontecem às vezes pelo leite, né? Às vezes toma leite demais, a mãe também não consegue manejar bem da mamadeira, da mingau. Isso às vezes dificulta o prematuro. O ideal é só o leite materno, né? Até os 6 meses. Então... O senhor falou aí no início, e a gente vai voltar, porque é importante o seguinte, o pré-natal, né? O que se faz durante a gravidez. Em função da vida corrida, às vezes até da teimosia, né? As mulheres têm lá suas peculiaridades e entender que o momento da gravidez é um momento totalmente diferente, que tem que ter toda uma mudança de rotina em função da vida que está sendo formada. Como é que o senhor vê a importância desse cuidado? Esse cuidado é muito importante. Inclusive, as unidades de saúde básicas estão disponibilizando o pré-natal. Inclusive, também transferindo o pré-natal de risco para a maternidade, né? Alguns pré-natais que são considerados de risco. Então, é muito importante a mãe ir e sempre fazer todas as consultas de pré-natais. Eu falei aqui, teimosia, para que não me entenda mal, é porque assim, às vezes o médico ele passa uma orientação e muitas vezes a pessoa acha que aquilo ali é um exagero. Mas na verdade o médico tem experiência, tem capacidade, estudou para isso. Então, na dúvida, é bom seguir o conselho do médico. Claro, tanto é que as mães que seguem o conselho médico saem bem, né? A gravidez toda, né? Que fazem uma dieta adequada, evitam refrigerante, essas comidas muito salgadas, pão, né? Que fazem uma dieta adequada, que fazem todos os exames, veem se não tem infecção urinária. Tudo isso é muito importante. Isso vai dar com um pré-natal bem feito, vai evitar que tenha um filho prematuro, que é uma coisa difícil, né? É verdade. Elas ficam muito E essa questão da prematuridade acompanha o bebê até uma certa idade, né? Porque ele fica ali um pouco atrás, na corrida pela vida. Em relação aos bebês da mesma idade, tem um peso menor, estatura menor. Até quando isso vai? Quando é que corrige essa tabela? Tem os bebês prematuros, geralmente eles ficam com um peso um pouco menor, mas com o tempo, até um ano, muitas vezes corrigem. 6 meses, 1 ano, começam a crescer e corrigem essa tabela. Ficam abaixo da tabela, só que a gente consegue fazer essa correção, né? Através das semanas. A gente consegue colocar ele na idade gestacional corrigida, a gente consegue corrigir. Então a gente corrige para colocar na tabela, porque é um bebê que nasceu antes, né? Então ele se supõe que ele chegou a uma certa idade um pouco depois, né? Muito Geralmente bem. Um mês antes. Muito bem, doutor Jadson Rago Júnior é especialista em neonatologia da maternidade Bárbara Eliodora, conversando com a gente aqui sobre o nascimento de bebês prematuros. Eu sei que a rotina lá não é fácil, né, doutor? É um pouco corrida, gente. Tem muita criança lá. Pois é, muito obrigado pela vinda e desejando que a maternidade siga prestando esse excelente serviço que salva vidas e que faz com que muita gente nasça e sobreviva diante de situações tão adversas, né? Sim, inclusive temos muitos prematuros que são grandes, estão na escola hoje. E a gente tem só... A gente fica muito feliz, né, dessa realidade, né? Que tem muitos prematuros hoje que cresceram, estão na escola, já se casaram. Graças ao trabalho de vocês, né? Muito bom. Obrigado, doutor Jadson Rago Júnior. Daqui a pouco a gente volta depois do intervalo. É só um instante. Até já.